para frente. Bom, quem deve licitar? Toda a administração pública. E isso engloba tanto a administração direta e a indireta. Quem faz parte da administração direta? A administração ligada ao ente político, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Então, esses entes federativos, eles vão licitar. E a sua administração direta e indireta também. Quem faz parte da administração indireta? As autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Note que eu separei ali da indireta autarquias e fundações e depois empresas públicas e sociedade de economia mista. Por que eu fiz isso? Porque nós vamos ver que tem legislações diferentes em relação a isso daqui. E é de bom ouvido que você, fornecedor, conheça. Então vamos lá. Administração direta e indireta, ou seja, as autarquias, a administração direta e as autarquias e fundações irão utilizar quais leis? As leis 8666 de 1993, a lei 10.520 de 2002 e a lei 14.133 de 2021. Se você está assistindo esse curso, na época desta aula, a lei 866 ainda está em vigor, a 10.520 ainda está em vigor. Nós estamos na iminência de, no dia 30 de dezembro de 2023, elas, a 866 e a 10.520, serem revogadas e restará apenas a lei 14.133. Então, se você está assistindo o curso antes de 30 de dezembro de 2023, ainda tem lá a 866 e 10.520 podendo ser usado. Se for após isso, vai ser só a 14.133. E se não tiver nenhuma modificação na nova lei, que nós já tivemos, né? Era para, no momento atual, não estarmos mais com as leis 866 e 10.520. No texto original da nova lei de licitações, essas leis citadas seriam revogadas em 1º de abril de 2023. Porém, a nova lei já foi alterada e a parte dessa revogação das leis também foi alterada. Ao invés de 1º de abril de 2023 para a revogação dessas leis, passou para 30 de dezembro de 2023. Então vamos ver como é que vai ficar isso mais para frente, certo? Enfim, bom, então a administração direta e a indireta, mas é toda indireta? Não, somente as autarquias e fundações irão utilizar essas leis, 866, 10.520 e a 14.133, certo? Agora, a administração indireta, uma outra parte dela, amarelinha aqui, ó, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, irão utilizar o quê? A lei 13.303 de 2016 e os seus regulamentos. Então, as empresas estatais, tá? Por exemplo, os Correios, eles vão utilizar a lei 13.303. E aí tem um detalhe. Nas licitações deles, eles vão utilizar a 13.303, porém, quando for um bem ou um serviço comum, a própria lei 13.303, que é a lei de licitação das estatais, diz que essa empresa estatal deve utilizar preferencialmente o pregão da lei 10.520, que vai ser necessariamente, quando ela for revogada, a 10.520, o pregão da lei 14.133. Então, as empresas públicas, quando forem utilizar os pregões, empresas públicas e sociedade de economia mista, quando forem realizar pregões, vão utilizar a lei 14.133 só para a parte do pregão, certo? Bem, além da administração direta, da indireta, que tem autarquias e fundações e empresas públicas e sociedade de economia mista, você, fornecedor, poderá se deparar com licitações das entidades chamadas paraestatais. São os serviços sociais autônomos, ou seja, eles não fazem parte da administração pública, eles andam paralelamente ao Estado, porém recebem incentivos do Estado e por isso são subordinados ao Tribunal de Contas da União, certo? Exemplo, SESI, SESC, SENAI e SENAC. Atenção, fornecedor. Essas entidades vão ter regulamentos próprios ditando como que vai ser realizada a licitação deles na modalidade de pregão. Tá certo? Então, atenção. Se você se deparar com o Sistema S, por exemplo, aqui as paraestatais, a legislação vai ser um pouco diferente do governo federal, por exemplo.
Porque eles não são obrigados a seguirem a Lei 14.133, mas são obrigados a seguir os princípios e também os ditames do Tribunal de Contas da União, ao qual eles são subordinados em relação às prestações de contas. Então aqui, no Sistema S, por exemplo, você pode ter uma pequena diferença em relação ao pregão eletrônico deles, mesmo no mesmo sistema. Exemplo, você pode ter um pregão eletrônico no Comprasnet, que é o portal de compras do governo federal, o Compras BR, tá? Por um órgão, sendo realizado por um órgão federal. Ele tem uma dinâmica, uma forma. E você pode pegar também um pregão, participar de um pregão no Comprasnet também, do Sistema S, e ele vai ter uma outra dinâmica. Então não se iluda, fornecedor, achando que por estar usando um sistema, a sistemática sempre vai ser a mesma. Não é assim. Então você está vendo a importância da gente conhecer? Isso aqui a gente só está no início do treinamento. E tem muita gente que não conhece. A gente pega muitos casos disso aqui, das pessoas acharem que sempre será igual. E não é. Às vezes, no mesmo sistema, são órgãos ou entidades diferentes e que lidam com regulamentos diferentes. Então, minha dica... André, como é que eu vou saber disso? Mas, poxa, eu vou ter que decorar, saber todos os regulamentos? Não. Aqui tem um detalhe. A lei geral já traz o cerne, tudo bem. O básico está ali. Os regulamentos vão poder adentrar em algo que a lei não entrou no mérito, tá? Então, não tem como ter muita diferença. Pode ter diferença? Pode, mas não tem como ter muita diferença. Minha dica é o seguinte, olha no preâmbulo do edital. O preâmbulo do edital vai conter a norma que foi utilizada para confeccionar as cláusulas daquele instrumento convocatório. Então, por exemplo, você olhou lá no preâmbulo e viu que o pessoal está utilizando a Lei 14.133 e a Instrução Normativa 73 de 2022. Opa, tudo bem, beleza. Aí você já sabe, esse curso aqui vai ser dela. Você entrou lá e viu numa paraestatal que eles estão utilizando a Resolução 958 de 2012, por exemplo, que é a resolução que eles usam para poder fazer a licitação. Aí você abre na internet aquela resolução para você ler, entender um pouquinho para saber se o edital dele está certo ou não. Para você não correr o risco de cometer alguma infração ou deles estarem cometendo e lá na frente prejudicar vocês. Talvez você ganhe a licitação, mas não consiga celebrar o contrato porque eles vão revogar a licitação ou anular se tiver alguma ilegalidade.